E, bom, a chave de que a circunferência não escape aqui das duas linhas horizontais é usar este mesmo diâmetro, diâmetro AB, você coloca também na horizontal. Então, o ponto de contato da última circunferência vai da metade, esta, de aqui, de A a C, é a mesma que de a O1. E de A B é a mesma que de A a este ponto preto. Então, não deixar o ponto C escapar dessa distância. E isso tem que colocar bem no início. Porque agora tem que refazer tudo de novo. Isso, essa é a. Eu também descobri, a gente descobre no final, mas tem que colocar no início. Esse é o problema. A gente descobre no final que para que dê certo tem que limitar o movimento do ponto C no início. Então, uma vez que o ponto C só pode ir de aqui a aqui para que a circunferência não escape. Então, aí segue os passos, seria este punto B que es antípoda de este, se conecta con el punto C y ahí encuentra este punto D en la intersección con la circunferencia. Entonces, ese va a ser el punto de tangencia de esa circunferencia amarela con la circunferencia aquí debajo. Para encontrar la circunferencia debajo, ela tem que estar aquí na perpendicular, pasando por C a esta recta F, y na reta que os centros tem que estar conectados con el punto de tangencia. A botera o centro de uma, o centro da outra, e como é tangente tem que estar nesta perpendicular, e isso determina o centro da circunferência de baixo. E agora a chave é que a tangente aqui, se eu traço uma perpendicular a este segmento, ele vai encontrar o ponto de tangência na circunferência de cima. Uma perpendicular a este segmento por D produz esta reta que intersecta nesse ponto lá de cima, o ponto E. E agora o mesmo ritual, o centro tem que estar aqui na perpendicular e o ponto de... não, se eu de A conecto A com E, eu vou encontrar o ponto de tangência. Depois vou conectar o 1 com este ponto de aqui e com esta perpendicular. Encontrei o ponto de tangência com a circunferência que aparece aqui. De novo, é a antípoda do B agora. Determina o ponto de tangência. Os centros estão conectados com o ponto são colineares com o ponto de tangência. Então, o centro da outra está aqui. E aí dá para ver, quando eu estou neste extremo, estas duas têm o mesmo diâmetro. E justamente esta distância é o diâmetro da amarela, que também é o diâmetro da cor de rosa. E quando o ponto C está no outro extremo, então amarela e azul têm o mesmo diâmetro. Então, essa é por isso limitar o ponto C de esta configuração até esta daqui. Essa era a construção. Agora, ficou claro, então? Eu estava tentando limitar, era o tamanho do raio da circunferência O2 e da O3. Tentando, mas eu não conseguia vincular o raio com fazer uma função para isso. Uhum.
No, después que gente descubre es fácil, mas antes de descubrir le un tema. No es trivial, no. Tá bom. Vamos falar um pouquinho então de quadriláteros inscritíveis. Bom, é só para verificar, não? E aqui o que dá para verificar é que a soma dos. Se eu tenho uma circunferência e 4 pontos sobre as circunferências, eles determinam um quadrilátero que chama inscritivo. E o que coloquei aqui para verificar é que a soma dos ângulos opostos desse quadrilátero é 180 graus. Se são os ângulos opostos, é sempre 180. Não importa a posição dos pontos, aqui a soma é sempre 180. Aqui é só para verificar, não se demonstra nada, não. Então, vamos tentar. Acho que eu pulei um. É que tem vários passos aí. No passo inicial, ok. No passo inicial é só verificação. A demonstração está nos próximos passos. Bom, agora, a ideia é pensar, bom, se neste ângulo, esse ângulo alfa é enxergado por determinado arco. Para a esse ângulo alfa eu associo o arco, este arco D minúsculo, esta parte daqui. Então, para o ângulo alfa corresponde este arco. E o ângulo central, o ângulo alfa é um ângulo inscrito na circunferência. E o ângulo central correspondente a esse arco é 2 vezes o inscrito. Então, o ângulo central, o arco em unidades angulares é 2 alfa. Então, aqui eu tenho ângulo central e ângulo inscrito, que corresponde ao ângulo CBA. Agora, eu tenho que pensar no ângulo oposto, que seria, eu tenho ângulo CBA, o quadrilátero ABCD. Agora tenho que pensar em este ângulo de aqui. Ele vai ser inscrito. E este ângulo inscrito aqui, o beta, ele está enxergando o outro pedaço de circunferência que falta. Este ângulo beta enxerga este pedaço de circunferência de aqui. O ângulo central correspondente a esse arco de circunferência é este daqui. E é 2 vezes o inscrito. Então, aqui eu vou ter 2 beta. Como tem uma volta inteira, 2 alfa mais 2 beta. É 360, divide entre 2, e aí tem um critério. Eu tenho que ter que alfa mais beta tem que somar 180 graus. Então, quando eu tenho se eu sei que a circunferência é inscritível, que o quadrilátero é inscritível, então os ângulos opostos do quadrilátero somam 180. E claro, se este ângulo se eu tenho este ângulo, este daqui vai ser 180 menos este. Então, aqui é uma linha reta, tem um ângulo raso, então este ângulo tem que ser também o ângulo beta. Tenho beta, 180 menos beta, e tenho aqui que tem beta, porque aqui tem um ângulo raso. Então, com quadriláteros inscritíveis, usualmente a gente já pensa direto que este ângulo aqui é igual a este outro ângulo daqui. Esse outro beta que aparece aqui.
Aqui eu estou partindo que o quadrilátero é inscritivo e mostrando que a soma dos ângulos opostos é 180. Mas também vale no sentido contrário. Se eu tenho dois ângulos, que a soma é 180, dois ângulos opostos do quadrilátero, que a soma é 180, então o quadrilátero é inscritivo. Que justamente o que vai ser mostrado aqui se vale que a soma dos ângulos opostos é 180, o quadrilátero é inscritivo. A demonstração, neste caso, é por absurdo. Você vai supor, por hipóteses, você tem um quadrilátero A, B, C, D, e por hipóteses, você tem um par de ângulos opostos que soma 180. Mas aí você, por absurdo, supõe que esse quadrilátero, eles somam 180 e o quadrilátero não é inscritivo. Então, o ponto C, em princípio, pode estar fora da circunferência, pode estar dentro, não pode estar sobre a circunferência. Bom, e aí vai construir o procedimento é traçar. Você conecta o ponto B. Você tem este segmento e pega o ponto E sobre a reta BC e também que esteja sobre a circunferência. Então, agora este ponto quadrilátero A, B, E, D, por construção, é inscritível. E para um quadrilátero inscritível, a gente já sabe que se o quadrilátero é inscritível, a soma dos opostos é 180. Então, aqui tem que ser alfa. E agora, análise en este triángulo de aquí de cima, o triángulo DEC. Porque este ángulo aquí es un ángulo externo, no vértice E. Então, este ângulo aqui é a soma dos internos não adyacentes. Só que aqui eu tenho alfa, e aqui tem um ângulo que é diferente, é um valor maior que zero. Então, tem uma contradição, porque este ângulo aqui devia ser maior que este daqui. Então, isso é um absurdo, mostra que o ponto C não pode estar fora da circunferência. Aí tem outro caso que o ponto C está dentro. Por hipóteses, a soma dos opostos é 180. Pela ida do teorema, para o quadrilátero ABED, a soma dos opostos é 180. Então, de novo, tenho uma contradição olhando este triângulo daqui. Porque tem um ângulo externo, que é a soma dos internos não adyacentes. E aqui este ângulo é maior que zero, não? Tem um ângulo positivo, então tem uma contradição. O que mostra que, de fato, se a soma for 180 dos ângulos opostos, o quadrilátero é inscritível, e se o quadrilátero é inscritível, a soma dos opostos tem que ser 180. Então, vale tanto na ida como na volta. É o primeiro critério para quadriláteros inscritíveis. Agora tem outro segundo critério para quadrilátero inscritível. O segundo critério é justamente o que a gente viu quando falou de arco capaz. Quando a gente fez a construção do arco capaz, a gente mostrou o arco, dado um ângulo aqui em azul, a gente fazia a construção aqui embaixo. E todo DC, CB a D, essa parte superior era o arco capaz. Então, qualquer ponto no arco CB a D
tem o mesmo forma com C e D, o mesmo ângulo. Então, este ângulo de aqui é congruente a este de aqui. Então, se eu estou em uma circunferência, se eu tenho um quadrilátero inscritível, então estes dois ângulos são congruentes. Isso olhando a corda CD. Agora, se você pensa em outro lado, aqui olhando a corda AD, aqui tem outro arco capaz. Então, este ângulo em amarelinho é congruente com este daqui. Se eu agora a corda AB, tem o arco capaz ADCB. Então, estes dois são congruentes. E se enxerga esta corda, a partir desta corda, tem outro arco capaz, que são estes dois ângulos aqui. Então, se a gente parte de uma circunferência e é um quadrilátero inscritível, então, o ângulo formado entre uma diagonal e um lado é o mesmo formado entre a outra diagonal e o outro lado. Então, essa é a primeira parte. E vai valer também a volta recíproca. E de novo se demonstra por absurdo. A gente vai supor, por hipótese, que esses dois ângulos são congruentes, embora o quadrilátero ABCD não seja inscritível. É uma contradição. Eu quero mostrar que não pode acontecer que esses dois ângulos sejam congruentes e o quadrilátero não é inscritível. Então, novamente aqui a ideia é partir disso, aí a gente estende até construir um quadrilátero inscritível. Agora, a gente aprovou a ida. Pela ida, esses dois ângulos são congruentes. E a seguir a gente analiza este triângulo, o triângulo ACE. E este ângulo aqui em C é externo. Então, é a soma dos internos não adjacentes. Como aqui tem um ângulo maior que zero, chega numa contradição. Então, este ângulo mais este não pode ser igual a este aqui. Então, isso é uma contradição, o que mostra que o teorema é sim, somente sim. Se você tem que um lado e uma diagonal do quadrilátero formam o mesmo ângulo que o outro lado e a outra diagonal, então o quadrilátero é inscritível. Então, são esses dois critérios. Se um lado e uma diagonal e outro lado e outra diagonal tem o mesmo valor, ou a soma dos ângulos opostos é 180, você tem um quadrilátero inscritível. São os dois critérios para quadriláteros inscritíveis. Aqui tem um teorema que é uma aplicação relativamente simples, é o teorema de Rey. Aqui parte de duas circunferências que se interceptam nos pontos A e B. Então, a gente traça duas retas, ou coloca quatro outros, coloca A1, B1, A2 e B2, de tal forma que estes três, A1, A2, são colineares. E B1, B2 são colineares. Então, aqui eu deixei fixo o de baixo e posso mudar o de cima.
Lo importante es que esos 3 puntos son colineares. E aí a gente tem 2 quadriláteros inscritíveis. O que a gente quer provar que nessa configuração, este segmento tem que ser paralelo com este outro daqui. A1B1 é paralelo com A2B2. Esse é o teorema de Reis. Então, tem estes 3 colineares, as circunferências se interceptam em A e B. Então, este daqui tem que ser paralelo com este daqui. Esse é o teorema. Como se demonstra isso? É a ideia. O quadrilátero AB, B2, A2 é inscritivo. Então, a soma dos ângulos opostos é 180. Se eu chamo alfa aqui tenho 180 menos alfa. E aqui tem um ângulo raso. Então, o ângulo B1BA tem que ser alfa. E agora repete para o segundo quadrilátero inscritivo. A soma deste com este tem que ser 180. Então, este vale 180 menos alfa. Ângulo raso, aqui vale alfa. E agora tem a recíproca de correspondentes entre paralelas. Se este ângulo é congruente com este, então essas duas são paralelas. Esse é o teorema de Reis. É muito simples, mas é só para lembrar a aplicação do critério de quadriláteros inscritivos. E agora vem a quadrilátero circunscritivos. É difícil que o quadrilátero também é chamado de quadrilátero tangencial. Então, aqui eu tenho 2 quadriláteros circunscritivos. O A, B, C, D é um deles. A, B, C, D. Porque esse quadrilátero circunscreve uma circunferência. Então, se você consegue colocar uma circunferência dentro do quadrilátero e que seja tangente aos 4 lados, o quadrilátero é circunscritivo. Inscritivo era uma circunferência que passa pelos 4 vértices. Circunscritivo é que dentro dele cabe uma circunferência que é tangente aos 4 lados. E outro quadrilátero é o A, J, C, I, A. Nesse caso é um quadrilátero não convexo. O primeiro é um quadrilátero convexo e o segundo, o A, J, C, I, A, é o quadrilátero não convexo. Mas nos 2 casos vale o teorema de Pito. E que é o que fala o teorema de Pito? O teorema de Pito fala que a soma dos lados opostos, este lado, o comprimento deste lado, mais o comprimento deste lado, tem que ser igual ao comprimento destes 2 lados. A soma do comprimento dos lados opostos é igual a soma dos lados opostos do outro par. De um par de lados, outro par de lados. E se a gente pensa no quadrilátero não convexo, então vai ter que é a mesma ideia. AJ mais CI, este pedacinho daqui, AJ mais CI, tem que ser igual a AI mais CJ. A mesma ideia. A soma dos lados opostos tem que ser a mesma para os 2 pares de lados opostos. Esse é o teorema de Pito. Como que é a demonstração desse teorema?
a ideia é que todos esos 4 pontos, son puntos de tangencia. Então, tem ángulos retos aí. E para cada parzinho, aqui tem A, Y. Este segmento tem a mesma medida que H, porque as tangentes de um ponto a uma circunferência. Este HD tem a mesma medida que DE. EC tem a mesma medida que CF. FB tem a mesma medida que BY. Então, se eu somo este lado com este lado, eu vou ter 4 cores em total, não? Esse vermelho, o cor limão, o verde e a cor de rosa. E se eu somo do outro lado, também vou ter 4 cores. Porque este igual a este igual a este. Então, sempre tenho uma cor para cada soma. Então, essa é a demonstração do teorema de Peto. Que aqui, algebricamente, são todas estas trocas aqui que aparecem, não? Mas com cores fica fácil entender que tem a soma neste lado e a soma desta forma. Então, sempre tem o vermelho que aparece aqui, também aparece aqui. Esta cor de rosa que aparece aqui, também aparece no outro sentido. Isso que demonstra o teorema de Peto. Aqui no quadrilátero convexo, no quadrilátero ABCD, que é convexo. Agora, se você pensa no quadrilátero AJ, C, I, A, também acontece a mesma coisa. Porque agora tem que pensar nas tangências J, Y, tem a mesma medida que J, E. E IH tem a mesma medida que IF. Então, também vai ter um processo algébrico aqui que você consiga mostrar que somar este lado mais este pedacinho é a mesma coisa que somar todo este lado mais este pedaço. Aqui, seguindo a álgebra, dá para entender. O que é utilizado é a igualdade de Y, J é igual a JE e H é igual a IF. Essas duas, porque também são tangentes de um ponto a uma circunferência, então elas têm a mesma medida. Então, esse é o resultado para o teorema de Peto. Para a ida do teorema de Peto, porque a gente aqui parte que o quadrilátero é circunscritível. Então, se o quadrilátero é circunscritível, a soma dos lados opostos são iguais. Dos dois pares de lados opostos são iguais. Agora, a voltas se a soma dos pares de lados opostos são iguais, a gente quer provar que o quadrilátero é circunscritível. Então, por hipótese, a gente tem que vale este resultado daqui. E a gente tem que provar que existe uma circunferência acá que está inscrita, que o quadrilátero é circunscrito à circunferência. A circunferência está inscrita neste quadrilátero. E a demonstração é por absurdo. A gente vai supor que vale essa igualdade e que não existe tal circunferência. Então, a partir de duas bissetrizes, aqui eu faço a construção desta bissetriz
correspondente a este ângulo e faço a construção desta bissetriz que corresponde a este ângulo embaixo. Aqui encontro o ponto I. Então, isso garanta que eu tenho uma circunferência. Se o ponto sobre a bissetriz se equidistam dos lados. Então, se este ponto está nesta bissetriz, está a mesma distância daqui que daqui. E como está nesta bissetriz, está a mesma distância daqui que daqui. Então, eu consigo, trazando uma perpendicular, trazar esta circunferência. Agora, eu vou supor que este lado CB não é tangente. Eu tinha igualdade inicial. Eu quero supor que vale esta igualdade e que o quadrilátero não é circunscritivo. Porque eu vou chegar a um absurdo de novo. Então, agora eu vou construir outro segmento, outro ponto, de tal forma de ter um quadrilátero circunscritivo. Então, eu vou construir este ponto E, de tal forma que este segmento é tangente com a circunferência. E aí, pela ida de Pito, vale esta igualdade, este lado, mais este, tem que ser igual a este, mais este, isso pela ida do teorema de Pito. E, por hipótesis, vale que este lado mais este tem que ser igual a este e todo de baixo. E vale este resultado também. Então, eu tenho duas equações, aí faz a diferença delas. Esse CD desaparece, o AD desaparece, e aqui tem AB menos AE. AB menos AE. E do outro lado tenho BC menos CE. Só que o AB menos AE é este EB. Então, este pedaço é igual a EB. E agora vai analisar só este pedacinho daqui, a última igualdade. Que coloca este que está negativo, coloca como positivo. E vai ter que C mais CB igual a BC. C mais CB igual a BC. E isso é uma contradição, porque contradiz a desigualdade triangular. A soma de dois lados em um triângulo tem que ser maior que o terceiro. Então, não posso ter igualdade. Teria que ser maior. Então, isso demonstra a volta do teorema de Pito. Então, o teorema de Pito também é sim e somente sim. Resumindo, se caso para determinado quadrilátero, se o quadrilátero satisfaz que a soma dos lados opostos, a soma de dois pares de lados opostos é igual, então o quadrilátero é inscritivo. E se é circunscritivo, desculpe, o quadrilátero é circunscritivo. E se o quadrilátero é circunscritivo, então vale que a soma dos pares de lados opostos são iguais. Então, esse é o teorema de Pito que define o critério ou as propriedades em um quadrilátero circunscritivo. E agora vamos estudar os bicêntricos. Esse bicêntrico é que o quadrilátero é as duas coisas, é inscritível e circunscritível. Tem as propriedades tanto dos inscritíveis como dos circunscritíveis. Aqui tem o quadrilátero A, B, C, D. Então, ele tem uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Então, devido à circunferência em vermelho, ele é circunscritível.
e devido à circunferência em amarelo, ele é inscritível. O resultado fundamental. Então, ele tem dois centros. Tem o centro da circunferência vermelha e tem o centro da circunferência amarela. Por isso chama de bicêntrico. Ele tem dois centros. Centro de duas circunferências. Tem outros nomes, mas o que achei mais simples é esse bicêntrico. É tanto inscritível como circunscritível. E agora tem um critério para conseguir construir uma propriedade que vale para quadriláteros bicêntricos. Notem aqui, eu marquei os pontos de tangência entre a circunferência inscrita no quadrilátero e os lados. Então, tem estes 4 pontos, Q, R, S e P. Tem esses 4 pontos de tangência. Então, a proposição importante aqui é que, caso você tenha um quadrilátero bicêntrico que seja inscritível e circunscritível, então, esses 4 pontos de tangência, se você conecta os pontos de tangência em lados opostos, eles se intersetam formando um ângulo reto. Então, vamos mostrar que aqui o ângulo QXR é um ângulo reto. E vai valer também no sentido contrário. Se esse ângulo é reto, então o quadrilátero é bicêntrico. Então, o quadrilátero é bicêntrico, sim, somente se os segmentos PR e QS são perpendiculares. Se esses dois segmentos são perpendiculares. Note que esses segmentos são formados pelos pontos de tangência entre o quadrilátero e a circunferência inscrita nele. Então, qual é como demonstrar que aqui esse ângulo aqui é reto? Aí a gente começa. Como o quadrilátero é inscritível, esta circunferência em amarelo, a soma dos ângulos opostos, este ângulo, mais este, tem que ser 180, porque ele é inscritível. Então, este ângulo em azul, mais este cor de rosa tem que ser 180. Agora tem outro quadrilátero inscritível aqui. O outro inscritível é o B, R, I, Q. Por que esse quadrilátero é inscritível? Porque aqui a soma dos opostos, esse ângulo reto com este ângulo reto, também soma 180. Porque aqui, como é tangente, eu tenho ângulo reto. Son ângulo de 90 aqui e ângulo de 90 aqui. Então, como esses dois somam 180, eu posso falar que o B, R, I, Q também é inscritível. Então, isso significa que este ângulo mais este também tem que ser 180. Então, se eu dou um valor para este, aqui eu tenho 180, eu não chamei com letrinha. Se este for alfa, aqui vai ser 180 menos alfa e aqui também 180 menos alfa. Então, a conclusão é que este ângulo de aqui é igual a este ângulo de aqui. E agora, de forma análoga, aqui embaixo tem outro quadrilátero inscritível, porque aqui são tangentes. Então, tem este ângulo reto do outro lado e tem este ângulo reto aqui. Então, o quadrilátero P, I, S, D também é inscritível. Isso faz com que estes dois também tenham que somar
180. Consecuentemente, este en azulcillo aquí es congruente con este de aquí. Yo consigo transferir los ángulos que está aquí do lado de fora para esse centro I. Esse seria o centro do quadrilátero bicêntrico. Esse é o primeiro resultado. Agora, o segundo resultado é considerar que este ângulo aqui é um ângulo excêntrico interior. O ângulo que X é excêntrico interior. Então, ele é olhando para excêntrico interior relativo à circunferência C. Agora eu vou olhar relativo à circunferência C, relativo à circunferência vermelha. Então, esse ângulo vai ser este arco, o arco menor que eje, e o arco menor P, yo tengo aquí que o ángulo Q y estos dos, ok, esos dos son 180. Como él es excéntrico interior, no, es relativo a circunferencia externa. Era Q y eje, Q y eje. No, disculpe, es relativo a circunferencia interna. O ángulo que X eje este arco, a medida angular do arco que eje, mais a medida angular do arco PS, o arco menor, a soma dos dois dividido entre 2. Só que a medida do arco que eje é a mesma que do seu ângulo central. E a medida deste arco PS é a mesma que do seu ângulo central. Como a soma destes dois era 180, o resultado é que o ângulo central é a semissoma das medidas desses dois arcos. O ângulo central é a semissoma das medidas dos arcos que ele enxerga. Então, eu tenho que enxergar na circunferência interior. E isso, como aqui dava 180 dividido por 2, o resultado é 90. Então, se o quadrilátero é bicêntrico, esos dois segmentos que são determinados pelos pontos de tangência do incírculo com o quadrilátero têm que ser perpendiculares. E aí vale no sentido contrário. Se você tiver que esos dois segmentos são perpendiculares, então o quadrilátero vai ser bicêntrico. Aí também dá para demonstrar e reverter os passos. E demonstra, esse resultado também é sim, somente sim. E essa proposição é a que permite, de fato, construir um quadrilátero bicêntrico. Que eu vou mostrar a seguir. Esse vai ser o desafio da aula de hoje, é construir um quadrilátero bicêntrico. E aqui tem os passos da construção. Como construir um quadrilátero bicêntrico? Então, aí a gente vai iniciar com a circunferência escrita. O quadrilátero vai ser tangente a essa circunferência. Então, aqui eu escolhi uma circunferência de raio eje minúsculo. Este vai ser o incírculo do quadrilátero. E aí coloca dois pontos. Aqui cria uma corda. Eu coloco dois pontos sobre a circunferência.
y aquí coloco un punto sobre esa corda. Porque ahora voy a crear a perpendicular a esa corda. Yo tengo que tener esos puntos, van a ser los puntos de tangencia, en que o lado do quadrilátero vai ser tangente a circunferencia en esos puntos. Aquí encontré los otros dos puntos, ¿no? Yo puedo mexer aquí y mexer tanto en un como en otro aquí. En cualquier caso, yo voy a llegar a un cuadrilátero bicéntrico. Lo importante es garantizar que tenga ese ángulo recto aquí. Ahí son 4 rayos. Yo quiero construir, como es tangencia, significa construir rectas perpendiculares. Ahora tengo que construir rectas perpendiculares a esos rayos. Voy a construir una perpendicular por Z, pasando perpendicular a ese segmento. Perpendicular por W a este segmento. Perpendicular por X a este segmento y perpendicular por Y a este segmento. Y ahí tengo el cuadrilátero bicéntrico. La intersección de esas perpendiculares, yo tengo vértices del cuadrilátero bicéntrico. Y ahí basta construir la circunferencia circunscrita con 2 vértices. Yo escojo 3 de ellos. Voy a construir la circunferencia circunscrita, 2 vértices, y el cuarto va a estar incluido también, justamente por las propiedades del cuadrilátero bicéntrico. Ahora, esta es la circunferencia circunscrita. Aquí en este caso yo utilicé este segmento, es a mediatriz entre C y D, y este segmento es a mediatriz entre A y D. Y eso permite encontrar a intersección de esas mediatrices, determina o circuncentro, y con rayos de O a TA o de O a TB, yo faço a construção da circunferência circunscrita. Anote aqui que você pode mexer os pontos aqui, esos pontos en azul, você pode deformar y en todo caso você vai ter pode deformar, no, pode movimentar y en todo caso vai ter un cuadrilátero bicéntrico. Ten tanto una circunferencia inscrita como una circunferencia circunscrita. Bueno, y ahí tengo un resultado que el resultado es llama porismo de Poncelet. Es que si você tiver o teorema, voy a presentarlo a seguir aquí para cuadriláteros, es que si você tiver esa configuración, você tem un cuadrilátero bicéntrico, então, fixadas esas 2 circunferencias, existen infinitos cuadriláteros bicéntricos. Si yo tengo, para dadas esas 2 circunferencias, ahora esas 2 fican fixas. Yo coloqué otro punto, yo coloqué este punto sobre la circunferencia en amarela. Entonces, a partir de este punto, yo trazo tangentes a circunferencia vermelha. Trazo esta tangente y en contra B1. Trazo esta tangente y en contra de línea. Aquí es B línea, aquí es de línea. Y esta tangente coincide con la intersección de las 2, coincide en un mismo punto y con la circunferencia. Entonces, para cualquier punto aquí sobre la circunferencia, yo consigo un otro cuadrilátero bicéntrico. Entonces, una vez que você consiguió construir você consigue construir infinitos cuadriláteros bicéntricos, porque para todo punto de la circunferencia você consigue construir otro cuadrilátero bicéntrico.
Entonces, ese resultado es llamado porismo de Poncelet. Aquí he aplicado, en principio, el teorema de Poncelet, voy a mostrar ahora poco. Esas dudas, en lugar de ser circunferencias, él probó un resultado más amplio. Pueden ser cualquier dudas cónicas arbitrarias. Y en lugar de ser cuadriláteros, puede ser cualquier polígono. Entonces, vale para triángulos, vale para pentágonos, vale para hexágonos, vale para todo. Él consiguió demostrar en dudas cónicas fijas y dos polígonos que son tanto inscriptibles como circunscriptibles. A veces el teorema es llamado grande teorema de Poncelet o porismo de Poncelet. Esta es una figura que es aparentemente simple y yo convido a ustedes a tentar reproducir, porque si usted enxerga a figura, yo tengo un triángulo A, B, C, tenga circunferencia inscrita y a circunferencia circunscrita. Eso que ahí tengo otro triángulo, o triángulo A línea, B línea, C línea, que también tenga misma circunferencia inscrita y a misma circunferencia circunscrita. De nuevo aquí o porismo de Poncelet, y ahí o que muestra aquí que usted movimenta o punto y usted tiene infinitos, usted tiene todas las que a circunferencias están fijas. Entonces, de nuevo, este es el porismo de Poncelet para triángulos y circunferencias. Entonces, el enunciado es bem mais amplo. Ele fala que sempre que um polígono está escrito en una sección cónica y circunscribe otra, o polígono debe hacer parte de una familia infinita de polígonos que están todos inscritos y circunscriben las mismas dudas cónicas. Aquí está ilustrado con dos triángulos. Y en la figura anterior eran dos cuadriláteros. Mas se le consiguió probar, yo ainda não conheço a demonstração no caso mais amplo. Ele conseguiu probar para qualquer polígono de número de lados indeterminado y cualquier número de lados y cualquier par de cónicas. Entonces, você poderia ter duas parábolas, uma elipse e uma parábola, qualquer par de cónicas. Então, é um resultado bem impressionante. É o porismo de Poncelet. Queria comentar que tem duas figuras que são relativamente simples, que são quadriláteros bicêntricos. Eu tinha falado do deltoide ou da pipa. A pipa é quando você tem dois lados consecutivos, um quadrilátero, A, B, C, D, que tem lados consecutivos de igual medida. No caso em que o ângulo, este ângulo aqui seja reto, a pipa tem um eixo de simetria. Este eixo de simetria, AC é o eixo de simetria aqui nessa pipa. E em princípio aqui poderia ser qualquer ângulo, porque o que define a pipa é que tem dois pares de lados consecutivos de igual medida. Aquí tengo un triángulo isósceles en la parte de cima y un triángulo isósceles en la parte de abajo. Entonces, en toda pipa las diagonales se cortan perpendicularmente. En toda pipa. Ahora, si adicionalmente este ángulo forma recto, ahí llamado pipa recta, então, essa pipa reta é tanto inscritível
debido a esa circunferencia de fuera, como circunscriptivo, debido a circunferencia de dentro. Existe tanto a circunferencia que tangencia los 4 lados, como a circunferencia que pasa por los 4 vértices. En toda pipa recta es un cuadrilátero bicéntrico. Y tengo otra figura que es un trapecio. A gente tinha falado que o trapecio isósceles é sempre inscritível. O trapecio isósceles, se eu tenho um trapecio em que os lados não paralelos são de igual medida, ele é sempre inscritível. Agora, para ser circunscritível, eu preciso uma coisa extra. E eu preciso que a soma dos lados opostos seja igual. Então, se este lado, se as duas bases x e y, x mais y tem que ser igual a 2 vezes estes lados. Então, estes lados é a média aritmética. Os lados não paralelos são a média aritmética das bases. Então, aí eu garanto que o quadrilátero é circunscritivo. Eu tenho, além de ter um trapécio isósceles, porque tem os lados não paralelos de igual medida. Para todo trapecio isósceles, ele é inscritível. Existe esta circunferência que passa pelos 4 vértices. Agora, se os lados não paralelos têm medida a média aritmética das bases, ou a semissoma, então o quadrilátero vai ser também circunscritível e, portanto, vai ser bicêntrico. Então, tem o centro da circunferência inscrita e tem o centro da circunferência circunscrita. E aí tem uma propriedade interessante, que o diâmetro dessa circunferência inscrita, este diâmetro, é a média geométrica das bases. A distância entre as bases, que são os segmentos paralelos, é a média geométrica, enquanto que os lados não paralelos são a média aritmética. Então, nesse caso, você tem um trapécio que é tanto inscritível como circunscritível, ou é um trapécio bicêntrico. Essa é outra figura bem bonita que é um caso particular de trapécio bicêntrico. Se você conectar aqui os pontos de tangência, eles se cortam. Aqui tem 2 pontos de tangência, os outros 2 não estão marcados, mas aí vai ficar uma reta que é perpendicular com esta daqui. E aqui eu coloquei um pouco, dá para variar o tamanho, aí tem diferentes trapécios bicêntricos, todos eles satisfazem essa propriedade. O lado é a média aritmética, os não paralelos, os lados não paralelos, a média aritmética das bases, e a altura é a média geométrica. Então, é uma propriedade interessante também sobre as médias, não? Dá para visualizar sobre as médias. Sempre que a gente que pode, tenta fazer que a construção seja dinâmica, não? Para que é a graça do GeoGebra, não? Que você consiga construir diferentes... Não é uma única figura que você está construindo múltiplas configurações de um problema ou de uma figura. Bom, este é um problema que vai utilizar quadriláteros inscritíveis, e apareceu na Olimpíada Iraniana de Geometria de 2014. Então, estamos falando de um triângulo ABC de tal forma que o ângulo em C, este ângulo daqui, é o ângulo em A mais 90.
Então, aqui já está feita a construção. Normalmente, nos problemas, isso é dado só o texto e o estudante tem que se virar para fazer a figura. Aqui já construir a figura inicial é um desafio, não? Mas o texto do problema já começa que o ângulo em C, este ângulo, tem que ser 90 mais o ângulo em A. Então, a este ângulo em A eu chamo de alfa e já coloquei ele aqui também. E o ponto D está na continuação de BC. Então, o ponto D está na continuação de BC. E é tal que AC é igual a D. Então, AC tem a mesma medida que a D. O ponto E está no lado de BC que não contém A. E deve satisfazer que EBC é igual ao ângulo A. Então, EBC, este ângulo é o mesmo que este, também é alfa. E EDC, este ângulo daqui, é o ângulo em A dividido 2. Então, vai ser alfa dividido 2. O que está querendo ser provado, o que se quer provar é que CED, o ángulo CED, este ângulo aqui, é o mesmo que o ângulo ABC. Este ângulo aqui coincide com este ângulo aqui. Esses dois são congruentes. Isso que tem que ser provado. Bom, aqui já aparecem os primeiros passos. Aqui tem um triângulo isósceles. Então, este ângulo vai ser alfa. Bom, por construção, essa informação já foi dada. O que não foi dado é que, bom, se esses dois são congruentes, os segmentos, o FC é congruente com o FA. Então, foi dado que os dois ângulos da base são iguais, então você tira a conclusão sobre os segmentos. FC é congruente com FA. Aqui foi dado que esos dois lados são congruentes, então é um triângulo isósceles. Aqui eu botei dois ângulos congruentes. Então, essa é a primeira conclusão. E aqui, como o triângulo isósceles, eu posso construir uma mediatriz para esse triângulo. E esse M vai ser o ponto médio entre C e D. Aqui também tem bissetriz, tem dois ângulos congruentes. E tem esse ângulo reto, aqui é uma altura, não? Então, bissetriz, altura e mediana coincidem no triângulo isósceles. A partir dessa mediatriz, marca este ponto P e estende aqui a BE com essa mediatriz e marca o ponto Q. Esse ponto P está sobre uma mediatriz. Então, esse ponto P equidista de C e de D. Então, este triangulinho CPD também é isósceles. Consequentemente, esse ângulo amarelo aparece do outro lado também. Esses dois são ângulos amarelos. É alfa sobre 2. Agora tem análise de ângulos. Vai fazer a leitura no triângulo ABC. ABC. Dá para determinar este ângulo de aqui. Porque você tinha alfa. 2 alfa e 90. A soma dos três, desses dois, mais este tem que dar 180.
Então, isso permite determinar que este ángulo ABC es 90 menos 2 alfa. La suma de los ángulos internos es un triángulo. Aí segue que o ángulo EBA, EBA, então, estos dois, este ya por hipótesis será alfa, y ahora sé que este 90 menos 2 alfa, y o ángulo CAB, que é alfa também. Então eu tinha menos 2 alfa, mais alfa e mais alfa, tenho 90. Então este ângulo, mais este daqui, dá 90. Então se você estender aqui, até marcar o ponto Y, você vai ter que este ângulo é 90 e este outro também é 90. Então isso permite, estendendo AC até encontrar esa base, yo tengo triángulos rectángulos aquí y aquí. Y ahora noten que en un triángulo A, B, Q, esto de aquí es una altura. Allí es una altura para el triángulo A, B, Q. Mas o BM también es una altura. Este segmento BM es una altura relativo ao vértice B. Então, essas duas alturas se interceptam no ponto C. Essas duas alturas se interceptam no ponto C. Então, significa que o ponto C é o ortocentro desse triângulo. O ponto C é o ortocentro do triângulo ABQ. Esse vai ser o próximo passo. Y consecuentemente, si yo trazo a semijenta que pasa por C, que C, él la va a cortar aquí en un punto H, formando un ángulo recto, porque el punto C es ortocentro. Y ahora tem más análisis de ángulos. Deixa eu ver qué apareció aquí. No triángulo HQB, HQB. Bom, aqui eu tinha 90 e tem estes dois. A soma de estos dois é 90 menos alfa. Significa que este tem que ser alfa. Então, este daqui também é vermelho. E agora analisa no triângulo PDC. Triângulo PDC. Este é alfa sobre 2, alfa sobre 2. A soma de esos dois é alfa. O PDC, o PCD, e isso é CPE. Este ángulo de aquí es ángulo externo. No triángulo CPD. Yo tengo o ángulo externo, este vermelho de aquí, es a soma dos internos no adyacentes. Como esos dos son alfa sobre 2, este también es alfa. Entonces este ángulo aquí es congruente con este de aquí. Y justamente aquí ya aparece el primer cuadrilátero circunscriptivo. Primeiro quadrilátero inscritivo. Notem aqui, ó, C, P, E é o mesmo que C, que E. Pode falar, Mário? Mário,
¿Tiene alguna pregunta? Bueno, como esos dos ángulos son congruentes en tal cuadrilátero PCE, que es inscriptivo. Inscriptivo. Entonces, existe una circunferencia que pasa por esos 4 puntos. Os inscriptives también son llamados de cíclicos, ¿no? Cuadrilátero inscriptive o cíclico. Y a partir de ahí, analiza o cuadrilátero cíclico. Agora analizo o triângulo AMB. Triângulo AMB. Porque faltaba este ángulo de aquí. La novedad es este ángulo de aquí. A soma dos ángulos internos tiene que ser 180. Estos dos tienen que sumar 90. Como aquí ya yo tengo alfa, este tiene que ser alfa también. Y ahora o triángulo haga que haga este otro triángulo rectángulo aquí. Como aquí yo tengo 2 alfa y aquí es 90, este de aquí tiene que ser 90 menos 2 alfa. Entonces este de aquí coincide con este. Y ahora, ya sé que este cuadrilátero es cíclico, o P, C, E, que es cíclico. Entonces este ángulo tiene que coincidir con este ángulo. Pero fa todo cuadrilátero ser ciclo. Es una diagonal y un lado, una diagonal y un lado. Los dos se enxergan acorde a CP. Entonces este ángulo de aquí tiene que ser congruente con este de aquí. Y eso termina la demostración porque lo que la gente quería probar era que este ángulo era congruente con este. La gente ya sabía que este era congruente con este y estos dos son congruentes sentados por transitividades. Esos dos son congruentes. Entonces, ese es uno de los problemas de Olimpíadas. Noten que es un sofoco, tiene un montón de construcciones extras. Es dificilísimo resolver esos problemas. Tengo otro problema que es un poquito más simple, que también utiliza, es uno de los problemas que está en la lista de ejercicios. Aquí da un triángulo isósceles ABC de base BC. Y falan que o ángulo en A es 100 grados. Y este BD es bisectriz de un ángulo en B. Estos dos ángulos son congruentes. O que se quiere probar es que AD más BD es igual a BC. Aquí siempre que ten soma, la idea es siempre que de algún jeito tengo que deslocar los segmentos, de algún jeito yo tengo que hacer que aunque AD se encaixe aqui embaixo e o BD se encaixa no outro pedaço. Como triángulo de isósceles da para determinar aquí a este ángulo y o todo. Yo tengo que tener a soma de los 3, 60 y 80, aquí tiene que ser 40, aquí tiene que ser 40. Como aquí es bisectriz, tengo que tener 20 y 20. Entonces, primero determinar los ángulos.
Con el triángulo isósceles, 40 y 40, y bisectriz 20 y 20. Y ahora, pensando en esta idea, yo tengo que construir estos dos segmentos sobre B6. Entonces, este de aquí, basta transportar para abajo, hacer una circunferencia, marcar un punto E, de tal forma que BD tenga la misma medida que BE. Y ahora solo falta mostrar que este EC tenga la misma medida que AD. Y ahí comienzan como este tenga la misma medida que BE, ten triángulo isósceles. Por construcción, esos dos congruentes, hay un triángulo isósceles. Como conozco este ángulo de 20, consigo determinar estos dos. 160 más 20, 180. Y ahora consigo determinar este de aquí también. Ese que está, o ángulo EDC. Pensando en un triángulo BDC. Por aquí tengo 40 y 20, 60 y 80, 140, y están faltando 40. Consigo determinar ese de 40, y como aquí en bajo también ya era 40, entonces ese triángulo es isósceles, y ahí demostré que CE tenga la misma medida que ED. Ahora solo falta mostrar que AD también tenga la misma medida que DE. ¿Y cómo demuestra eso? Ese último pedazo es la parte crítica de fato del problema. Oye, que aquí yo tengo 100 y aquí tengo 80. Asoma dos ángulos opuestos, 180. Entonces, cuadrilátero A, B, E, D es inscriptible. Existe una circunferencia que pasa por esos 4 puntos. Y consecuentemente puedo trazar aquí va a tener un monte de ángulos iguales. Este cuadrilátero A, B y D es inscriptible debido a esta suma de estos dos es 180. Entonces este ángulo de aquí tiene que ser igual a este de aquí, porque los dos se están enxergando esta corda. Ese segmento está sobre una circunferencia. Esa corda enxerga este ángulo y esa corda también enxerga este ángulo. Este ángulo es congruente con este. Y ahora faz esa misma análisis pensando en la corda AD. Este ángulo de aquí, ese 20 de cima, tiene que aparecer aquí también. Y bueno, si ahora yo tengo 20 y 20, tengo un triángulo isósceles. Consecuentemente AD tenga la misma medida que DE. Y justamente lo que yo quería transportar ese AD para ese. Y con eso demuestra o problema. Acho que esse era o material que eu tinha por hoje. Não sei se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Bom, então eu vou parar de apresentar. O desafio, acho que faltou comentar Bom, o desafio já tinha... o desafio é reproduzir a construção do quadrilátero bicêntrico. Aqui estão os passos. É reproduzir essa construção. Construir um quadrilátero bicêntrico. Indicar
a circunferencia inscrita y a circunferencia circunscrita. Y también pueden construir ese otro cuadrilátero que de facto existe. Una vez que você consigue construir você consigue construir infinitos quadriláteros. É o porismo de Poncelet. Então, esse é o desafio. Pode falar, João? Boa tarde. Durante a explicação, você falou que o teorema ele fala de cônicas, né? Isso. Eu consigo imaginar elipse, mas quando você falou em parábola, a cabeça aqui explodiu. Como é que eu consigo... o quadrilátero ele vai ficar... Vamos tentar construir. Eu não consegui imaginar. Aí eu viajei. Vamos criar no caso geral, eu não consigo mais. A ideia é assim: você pode construir uma parábola. Aqui tem uma ferramenta para construir parábola, não? Aqui seleciona o foco e depois um ponto embaixo. Bom, eu vou pôr o foco aqui no eixo X. Espera aí, deixa colocar um ponto primeiro. Vou pôr o foco no eixo Y. Aqui. Parábola, primeiro o foco e depois a diretriz. Ok. O foco vai ser este e a diretriz vai ser o eixo X. Aí tem a parábola. Tá. Aumentar o tamanho das letras, senão depois não dá para enxergar nada. Não? Tá. Aí bota 4 pontos sobre a parábola, não? Eu tenho... bota 4 pontos sobre a parábola. Aí você tem um quadrilátero. Em princípio, eu posso construir a circunferência circunscrita a partir de 3 desses pontos. Ciclo definido por 3 pontos. Então, aqui não está dando certo, porque o ponto E não caiu sobre a circunferência também, mas nota que aqui existe um ponto. Eu vou agora definir o ponto E para que dê certo. Vou pegar o ponto de interseção entre a circunferência e a parábola. Então, agora vou apagar esse ponto E. Então, agora o quadrilátero é B, C, D, F, B. Então, eu tenho um quadrilátero que inscrito na circunferência, que é uma cônica, e circunscrito. Bom, aí está escrito nas duas, não? Bom, a chave seria eu criar outro quadrilátero. Eu tenho que mostrar que existem... se eu consigo construir eu consigo construir infinitos. Essa é a chave. Então, uma vez que eu conseguir construir esse, eu posso pôr outro ponto sobre a parábola. Eu vou colocar outro ponto aqui que está sobre a parábola.
E agora eu tenho que construir outro quadrilátero. Mas estou improvisando aqui. De fato, eu não consegui ainda visualizar direito esse teorema de Poncelet. Então, não, Eu não consegui. Eu fiquei imaginando, né? é, Teriam que ter duas parábolas, mas não, né? é genérico. Ele fala Nossa, duas cônicas arbitrárias. Então, pode ser ou duas parábolas, ou uma parábola em elipse, uma. E você tem que. Deixa eu voltar lá no enunciado. esse teorema ele é É, bastante. eu chamo grande teorema, foi o trabalho mais importante do Poncelet. Eu não sei a demonstração, eu ainda tenho que aprender a demonstração de. É algébrica, não é, geométrica a demonstração. Ah, eu, talvez eu consiga. Eu estou aqui imaginando duas elipses, tudo bem. Mas quando a gente for para parábola e hipérbole, eu não vou Aí já conseguir. fica mais complicado, aí fica mais complicado. É verdade. Aí fica mais complicado. O enunciado está aqui, não? Sempre que um polígono está inscrito em uma seção cônica e circunscreve outra, o polígono debe fazer parte de uma família infinita de polígonos que estão todos inscritos e circunscrevem as mesmas duas cônicas. Então, eu fico devendo a figurinha. Eu vou tentar arrumar, procurar a figurinha para mostrar em outra aula. Que eu aqui. Que não seja que seja com parábolas e hipérboles. Eu, Com elipse não deve ser tão difícil de construir. é. Com Mas parábolas e hipérboles é um pouquinho mais complicado. aí eu viajei já. Não, realmente esse resultado é bem bonito, não? Se não, não tem que sair para 3D, não, né? Para espacial, né? Não sei se existe algo, não sei, não sei. Não, assim, para estar entre duas parábolas, não, não. Ah, não sei, vou pensar nisso também, é interessante. Agora deu uma. Uhum. Mas incluso tenta construir esta figura. Uhum. Eu desafio o pessoal a que eu demorei um tempão para construir essa figura. Porque parece simples, mas É. não é simples. E aqui, por exemplo, eu consigo manter a figura mudando a posição do incentro aqui, não? Em todo caso, eu mantenho Una vez que yo mudo a posición, mudan a circunferencia, mas depois continuo tendo. Já eu tenho um polígono que é inscrito e circunscrito. E aí E, o, consigo mostrar que existem os infinitos com as mesmas duas circunferências. e o interessante é que o teorema abrange qualquer polígono, né? Então é triângulo, é Isso. quadrilátero, é tudo, É né? qualquer polígono, é bem amplo. É qualquer polígono. É impressionante. Bacana. Yo conseguía figuras só como, mesmo esta con o triángulo, que sería o triángulo y dos circunferencias, que supuestamente es la más simple de todas. Yo desafío você conseguir hacer, a cualquier un conseguir tentar todos, consigas reproducir esa figura. Porque yo demoré un tiempo gigantesco para... tengo un detalle ahí para conseguir... porque não é difícil, dado um triângulo, você construir a inscrita e a circunscrita. Esse é um problema relativamente simples. Agora, o ponto é que você tem que colocar um ponto na circunferência de fora ou na circunferência de dentro e construir todos os outros com essas mesmas duas circunferências inscritas e circunscritas. Essa é a parte difícil. É bem interessante. Mas
Dá para fazer, não? Se eu conseguir, vocês conseguem também. Há dúvidas, há dúvidas. Vamos ver. Não, tudo tem que pensar, não? A gente pensando, quebrando a cabeça durante um tempo, dá para resolver. Valeu. Obrigado. Mais algum comentário, alguma pergunta? Bom, então, vou parar de gravar.